Graça e paz, meus queridos, eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, pois nesse vídeo falaremos sobre o verdadeiro sumo sacerdote. Jesus é o nosso sacerdote real. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, aí embaixo, se inscreve, dê aquele joinha, compartilha para que as vidas sejam elas alcançadas, edificadas pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O escritor de Hebreus relata isso, meus irmãos. Por exemplo, ele aborda diretamente esse tema e destaca essa superioridade do sacerdócio de Cristo em sua epístola. Ele recorre também a essa figura, que fala a respeito e destaca a respeito do Melquisedeque, o sacerdote. Desta forma, ele faz essa exposição mostrando que Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote de uma ordem superior. O salmista Davi escreveu sobre essa maravilhosa promessa de um sumo sacerdote real, como Melquisedeque, lá em Salmo 110, versículo 4. Melquisedeque é a figura histórica e misteriosa que aparece na narrativa bíblica no livro de Gênesis. Como ele é mencionado, sem maiores informações diretamente, essas interpretações já de muitos estudiosos surgiram, sobre a pessoa de Melquisedeque. Isso já foi dito, que ele era um anjo, uma aparição do próprio Cristo, uma manifestação visível do Espírito Santo, e até mesmo Enoque, aquele que foi arrebatado ao céu. Todas essas sugestões são meras especulações que não encontram, ou seja, um fundamento bíblico, querido, para esse tema. A Bíblia simplesmente diz que Melquisedeque era um rei sacerdote de uma cidade chamada Salém. Seu nome, Melquisedeque, significa rei de justiça. Já o nome de sua cidade, Salém, significa paz. É bem possível que Salém era um nome primitivo de Jerusalém. O escritor de Hebreus utiliza, inclusive, esses significados, para falar sobre como Melquisedeque foi um tipo de Cristo. Seu nome, combinado a cidade, a sua cidade, transmite o sentido de rei, de justiça e de paz. Obviamente, é uma designação muito apropriada para alguém tipificar, ou seja, o Messias. Melquisedeque não era qualquer sacerdote. A Bíblia diz que ele era um sacerdote de El Elon. Isso é, ele era um sacerdote de Deus, do Altíssimo Deus. Mas Melquisedeque viveu numa época em que o sacerdócio hebreu ainda não havia sido instituído, meus irmãos. Isso significa que ele não pertencia à ordem levítica. Na verdade, ele foi contemporâneo de Abraão, o grande patriarca, de quem se originou as tribos de Israel. Abraão, quando encontrou, pagou o dízimo a Melquisedeque e foi abençoado por ele. Hebreus 7, 4, 10 está relatado. Tudo isso mostra a importância e a autoridade e a superioridade de Melquisedeque. Por isso, o escritor bíblico fala de seu sacerdócio como peregrino, de uma ordem superior, cumprida finalmente em Cristo Jesus. Entenda o que significa o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. O escritor de Hebreus destaca essa ausência de linhagem,
e essa descendência de Melquisedeque nas Escrituras. O autor neotestamentário diz que ele era sem pai e ele era sem mãe, que não teve princípio de dias nem fim de sua existência. Em Hebreus 7:3, os sacerdotes hebreus só eram legítimos quando pertenciam a uma linhagem genealógica que os localizava entre os levitas na casa de Arão. Isso significa que ninguém poderia exercer o sacerdote sem provar a sua linhagem. Mas Melquisedeque aparece na Bíblia como alguém de quem não se sabe a sua essência e nem mesmo a sua descendência. Nada é dito sobre o seu nascimento, nem mesmo sobre a sua morte. Ao observar isso, o escritor de Hebreu não está dizendo que Melquisedeque não tinha mãe ou não reconheceu a sua morte. Ele apenas está dizendo que Melquisedeque não tinha um direito genealógico de ser designado como sacerdote do Senhor, falando do templo. No entanto, o próprio Deus designou como sacerdote real. Além disso, essa legitimidade de seu sacerdote como superior aos descendentes levitas de Abraão, falando de Abraão, ficar claro como Abraão reconhece essa autoridade espiritual instituída por Deus. Foi Abraão que reconheceu isso. Em Hebreus 7:7 está relatado. Com tudo isso, o sacerdote Melquisedeque prenunciou, ou seja, o sacerdócio de Cristo. Por isso, ele é descrito como feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus 7:3. Todos os sacerdotes levitas morreram. Além disso, Melquisedeque um dia também morreu. Mas Cristo, de quem o sacerdote Melquisedeque fala, continua vivo para sempre. Por isso, ele é o sumo sacerdote para sempre. Salmo 110:4, Hebreus 5:6 relata. Jesus é o sumo sacerdote que traz uma esperança superior. Jesus não é um descendente de Levi, mas de Judá. Por isso, seu sacerdote é baseado no juramento divino, irmãos. O sacerdote eterno de Cristo, e falando da ordem superior, é fundamento no poder notável da sua ressurreição. Romanos 6:9-10. Vocês podem confirmar isso lá. Por esse motivo, ele também introduz uma esperança superior, fiado, ou seja, ficando, e é ficado, ou seja, de uma aliança também superior. Diferentemente do sacerdote levítico, Cristo é o sumo sacerdote santo, incomparável, sem mácula, separado dos pecados. Por isso ele é o sumo sacerdote que entra no santuário celestial como representante legal. Além disso, os sacerdotes levitas precisavam oferecer recorrentemente sacrifício, mas Cristo não se ofereceu. Ele ofereceu a si mesmo de uma vez por toda. Jesus é o sumo sacerdote de uma ordem superior. Ele foi ordenado pelo juramento divino que o constituiu filho perfeito para sempre.